Bom dia! Pode ser melhor. Vou falar bom dia, você fala excelente dia. Bom dia! Excelente dia! Para quem não me conhece, Edson Alves, professor de informática. Estamos por aí na missão, já tem mais ou menos uns 16 anos que a gente está nessa área, dando aula para concurso. Vim aqui ajudar vocês. Quem nunca foi meu aluno aqui? Vocês estavam onde? Tem gente aqui que está, né, dos 4 cantos por aí espalhado, né? Então a gente vai trabalhar hoje a ideia lá do concurso que vai acontecer amanhã, do IFRO, né? A provazinha violenta. Qual é a banca? Quais são as cores das canetas que podem levar? Já sabe a escola de vocês, já? Certo? Rapaz, eu vou estar por lá também, tá? Então a gente geralmente está do outro lado. Vai estar ali ajudando, né, acompanhando até na hora lá. Se chegar lá na hora da prova e eu ver que é conhecido, só chego ali, aponto a questão com a resposta correta e saio. E nós dois saímos presos de lá. Vamos sair presos de lá, certeza, tá? Pessoal, amanhã é um dia muito decisivo. Quem não faz prova, né, de concurso vai ficar se perguntando: rapaz, o que está acontecendo aí, meu irmão? Tá tudo parado, tá tudo fechado, esse monte de carro, que é isso aí? Aí o pessoal, é prova. Do quê? Lá sei, mas é prova o que está acontecendo, né? E é um dia que para muita gente, pessoas estão estudando há um bom tempo, né? E aí vem aquela ansiedade, aquela expectativa, né, de querer passar nessa prova. A gente vai fazer prova de manhã, a gente vai fazer prova à tarde, e o horário é de Brasil. Não deixa acontecer o que aconteceu no concurso do DENIT, aconteceu no concurso da Caixa, mais de 50% não fizeram a prova devido a errar o horário. Então, não deixe isso acontecer com você. Vai uma hora antes ali, se organiza, já sabe o local, né? Não deixe, tem gente que gosta de viver perigosamente, né? 15 minutos, não dá tempo, 10 minutos dá tempo, né? Vai, deixa para cima da hora que é problema, esquece o documento, né? Na última prova, eu tirei 3 pessoas da escola, porque as 3 pessoas tinham esquecido o documento e não tinham documento digital, estava dentro da escola já. Não fez a prova, porque esqueceu o documento. Tem uma certa confiança, está na carteira, olha antes, espírito ruim, olha lá, né? Vê se vai estar lá ou não, tá? E para a prova de amanhã, eu tenho uma a oração do concurseiro. Eu vou falar e vocês repetem comigo, tá? Bora lá, vibrando. Ele disse que é para ir até meio-dia e 15, mas eu acho que vocês não estão querendo ir até meio-dia e 15. Vocês querem ir mais, não é isso? Sim! Isso é bom. Esse lado disse que sim, mas aquele lado não quer, não. É o lado que está mais com fome. Ele está com fome, né? Vou perguntar isso aí. Uma vez eu falei isso no aulão, você mas o senhor vai dar a marmita, né? O senhor vai dar, te fica, né? Bora lá. Diz assim, ó. Vaga nossa que está no serviço público. Vai! Tá fraco. Vai de novo, vou falar de novo assim, aquela vontade, né? Não pode bater do quadro que é de vidro. Vamos lá. Meter a mão. Tem cuidado. Acostumado a fazer, né? Não pode. Vamos lá. Vou falar e você vai repetir bem alto. Vaga nossa que está no serviço público. Vai! Azarado seja o nosso concorrente. Seja correta a nossa resposta. Assim na certeza como no chute. E por si o nosso de cada dia que pagamos até hoje. Justificai as nossas despesas. Assim como nós justificamos as respostas dissertativas. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do pau. Amém. Já está feita, né? Eu quero ver, né, para amanhã, aquele momento crucial. Amanhã, quando você estiver passando para o gabarito a sua resposta, você já sabe se está indo bem ou não. Da seguinte maneira. A, B, A. Tem muito A aqui, né? Dá para me colocar um C aqui, né? Não tem nenhum D aqui, né?
Tu já sabe como está indo tua vida ali naquele momento, né? Se tu olha as bolinhas do gabarito, se ela está indo assim, tu fala, estudei, não sei. Agora, se ela está indo assim, meu amigo, já sabe que o negócio vem chumbo por aí, né? Faça a prova com tranquilidade, com calma, não tenha pressa, né? Esse momento é seu, vai dar certo, não precisa se desesperar. Quanto tempo é da prova lá? 6 horas. Não tenha pressa, não se desespere, esse tempo é seu. Tem redação? Tu é doido, cara. Fechar. Quantas de informática? 7, vocês vão acertar 7, né? Recebe, né? Vamos lá, vamos dar uma breve aqui sobre algumas coisas, só para a gente tocar. A gente tem aí mais ou menos umas questões aí para a gente resolver, mas eu vou tentar sentir aí um pouco como é que vocês estão, tá? Ele pediu para nós, qual foi o sistema operacional que ele pediu para nós? Ele pediu o Windows 10, não foi isso? O Windows 10. Quando eu vou falar do Windows 10, eu tenho algumas informações importantes aí para a gente colocar. Deixa eu apagar aqui. Ficou escuro? Tá bom, né? Windows 10. Quando eu falo do Windows 10, o Windows 10 ele tem um editor de texto, que é o que? O nosso bloco de notas. Esse bloco de notas, qual é a extensão dele? TXT. O que é uma extensão? A extensão é aquilo que identifica o programa, né? TXT. Então, o TXT é como se eu estivesse falando que eu tenho uma extensão que é MP3. Quando eu falo MP3 é o quê? Música, áudio, né? Quando eu falo que eu quero um arquivo MP3, quer dizer que é de música, áudio. Se eu tiver uma extensão JPG, é de quê? De imagem, tem essa ideia. E eu tenho outro editor de texto, que é o nosso WordPad, né? Qual é a extensão dele? E aí? Saiu. A extensão do WordPad é o quê? RTF, né? A nossa extensão é RTF. Então, dentro do nosso Windows, nós temos a ideia de 2 editores de texto. Professor, mas o Word 2003, 2019, 2016, ele não faz parte do Windows? Não faz parte do Windows. Ele faz parte do pacote Office. E qual foi o Office que ele pediu? 2016. Fala, 2016. Foi esse. Então, ele pediu o Office 2016, só que o nosso sistema operacional Windows, ele colocou para nós esses 2 editores de texto, tá? E quando eu falo dentro do Windows, eu tenho algo que é chamado de gerenciador de arquivo. Quem são os gerenciadores de arquivo do Windows? Cadê o pessoal? Cadê os meus alunos? Fugiram. Vou apontar para vir aqui na frente fazer. Bora lá. Windows, o que? Explorer, não é isso? Qual é a tecla de atalho? Eita. Windows C. Vocês estavam aonde? Rapaz, eu estou ficando com medo. E tem também o que? O explorador de arquivo. O explorador de arquivo. Qual é a tecla de atalho do explorador de arquivo? Windows Z também. Windows Z. Eu vou renomear uma pasta, eu posso colocar qualquer caractere? O que eu não posso? O baseado. Não posso. Ih, parada é essa? Negócio estranho. Né? Posso apagar ali do outro lado? Pode. Bem rápido. Né? Vou. Aqui. Qual é a tecla de atalho para renomear uma pasta? F2. Pode qualquer caractere? Para criar uma pasta, qual é a tecla de atalho? Ctrl Shift mais N. Vou criar uma pasta. O Ctrl Shift N no Google Chrome serve para quê? Saiu aí, você vai apertar no anônimo. Isso. Ctrl Shift mais N. Vai fazer o quê? Vai criar uma nova pasta. Essa banca Nosso Rumo colocou em 3 questões essa tecla de atalho aqui, ó, em 3 concursos diferentes, perguntando qual era a tecla de atalho que cria a nova pasta. Em 3 concursos diferentes ela colocou. Então, isso aqui ela gosta muito, que é o quê? Teclas de atalho. Então, quando eu quero criar uma nova pasta, eu vou pressionar o quê? Ctrl Shift mais N. Eu posso qualquer coisa no nome de uma pasta? Não. O que eu posso para renomear qual é a tecla de atalho para renomear uma pasta?
F2. O que eu não posso? Não posso baseado. Não posso baseado. O que é o baseado? Baseado é o mnemônico. Isso aqui caiu no concurso recente nosso aqui do Estado. Quando eu falo baseado, seria o B de barras, o A de asterisco, a seta, né? O I de... E aqui, aspas, e o do... 2 pontos. Então, eu não posso isso aqui no nome de um arquivo. Eu posso colocar o jogo da velha no nome de um arquivo? Posso. Posso colocar aí exclamação no nome de um arquivo? Pode. Não está no baseado, então pode. O que não está no baseado, pode. Beleza? Então, tem essa ideia em relação à criação de uma pasta. E se eu pressionar Alt mais Enter numa pasta, vai fazer o quê? Alt mais Enter. Pressionei Alt, a tecla Alt. Alt, isso, mais Enter. Se eu pressionar Alt mais Enter dentro de uma pasta, ele vai acionar o que? A propriedade de uma pasta. Para você acessar a propriedade de uma pasta, você pode acessar com o mouse através do quê? Botão direito, que pode ser chamado de botão auxiliar. Cliquei com o botão direito do mouse, ele vai acionar a propriedade. A propriedade também pode ser acionada através do botão auxiliar do mouse, que é o botão direito. Qual é o nome daquela bolinha do Windows lá? Scroll. Professor, é rodinha. Rodinha, eu conheço como rodinha, né? Então é o scroll, onde você seleciona ali, você vai girando. Então, a partir do momento que eu pressiono a tecla Alt mais Enter, eu vou acionar o que? A propriedade. Eu quero renomear uma pasta. Qual é a tecla de atalho? Posso qualquer caractere? Eu não posso. E se eu quero criar uma nova pasta, Ctrl Shift mais? E quais são os gerenciadores de arquivo do Windows? Qual é a tecla de atalho? Isso, Windows mais E. Eu tenho isso aqui lá no nosso gerenciador. Em qualquer janela do Windows. O X quer dizer o quê? O do meio. Maximizar. E esse aqui? Minimizar. Então, a partir de hoje, isso aqui nunca foi maximizar. Nunca existiu maximizar. Isso aqui é o quê? Restaurar. Tem gente que está perguntando, meu Deus. Eu sempre aprendi o quê? Maximizar. E teve um concurso que estava perguntando isso, a seta apontando aqui para cima, dizia bem assim, ó, qual é o nome dessa ferramenta? E a letra A estava escrito o quê? Maximizar. E o aluno, eita, questão fácil. Você tudo fica com medo quando olha assim, está muito fácil a questão. Está muito fácil, está errado esse negócio. Né? Então, assim, eu tenho o quê? Maximizar. Isso aqui nunca foi maximizar, isso é restaurar o tamanho. Mas, professor, de onde surgiu maximizar? É quando eu tenho o quê? Um quadrado só. Tá? Quando eu tenho um quadrado só, que é o maximizar. Mas quem que fica olhando? Tem 2 quadrados, 1 quadrado, e isso aparece o quê? Na tua prova. Tá? Tranquilo aí? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Tá rápido? Tá rápido? Eu vou... Segura um pouco, tá? Deixa eu vou... Dá tranquilo, né? Pode que pode? Beleza? Pega não, tá? Deixa aqui, não mexe não, tá? Então tem essa ideia em relação ao nosso Windows. Quais são as novidades do Windows? Isso aqui é algo que pode aparecer na sua prova, tá? Novidades do Windows são o quê? São as coisas diferentes que podem aparecer lá, que tem aparecido no nosso sistema operacional como novidade. O que seriam essas novidades? Um exemplo disso é o que a nossa... Quem lembra aí? Cortana, né? O que é a Cortana? Assistente de voz. Isso aqui já apareceu em algumas provas, tá? Assistente de voz. Qual é a tecla de atalho? Você vai pegar a inicial, ó. Windows mais C, tá? Ela gosta de teclas de atalho, tá, pessoal? Então tem que ficar atento. Então eu tenho o que? A Cortana. Outra que eu tenho Windows Elo. O que é o Windows Elo? Um assistente de... Quem lembra aí? Eita! Cadê a... Vou pegar esses alunos depois, deixa. Estou guardando vocês, viu? Eu tenho também quem? O nosso Edge. O que é o Edge? É o navegador. Navegador e o leitor de... Isso! Navegador e leitor de PDF. Tá? Qual é o buscador do Edge?
Buscador. Saiu apertado por aqui. É o Bing. O Bing é como se fosse o Google, né? Ele faz a busca ali, né? E é o nosso buscador, o Bing, tá? Que nós temos dentro do nosso Edge. Então, o Edge também é uma novidade do nosso Windows, tá? Ele tem ali essa ideia, é um buscador. E as bancas colocam isso, um buscador. Qual é o buscador que a gente tem mais conhecido? É o nosso Google. Aí você coloca lá no Google, você pesquisa. O Google ele veio para ajudar, por muitas vezes você coloca ali uma palavra. Ah, eu quero saber o nome do filme onde o jacaré come a perna do pescador do lado esquerdo. E às vezes tu coloca até errado, né? O Google te ajuda em muita coisa, mas se for para a saúde, ele não te ajuda. Tô com uma dor debaixo do braço. 3 meses tu tá morto. O pessoal começa a tremer todinho. É porque não ajuda muito, né? Para a saúde ele é meio difícil. Então o Bing é como se fosse o Google. Ele serve para buscar. E quando a gente fala de tecla de atalho, principalmente dentro do Windows, nós temos aqui um cara importante que ele acaba confundindo. Se eu pressionar, por exemplo, Windows mais a letra P, no Windows executa o quê? Aí vem a letra A. Olha a letra A. Imprimir. Eita, era isso, né? Vem para induzir o erro, mas não é imprimir. O Windows P serve para projetar, tá? E ele pode projetar o quê? Ele pode estender, ele pode duplicar, e ele pode que somente o PC, né? E somente o projetor. Beleza? Tem essa ideia em relação ao nosso Windows P. Então, ele serve para projetar, ele serve para estender, duplicar. Aqui pode. Beleza? Então, tem essa ideia em relação ao nossa tecla de atalho Windows P, que veio para confundir. Ele também tem um tecla de atalho, se eu pressionar, por exemplo, Windows mais R, executa o quê? Windows R. Windows R serve para executar, né? O verde dá para ver aí? Fica ruim, o verde fica ruim. Tá bom? Executar. Foi estranho isso ver. Então, Windows R, executar. Esse está duro aqui. E aí eu tenho também o Windows mais S de sapo. O Windows mais S serve para quê? Pesquisar. Botar o preto. Pesquisar. Escrever aqui, executar. Beleza? Tem essa ideia. É assim que aí eu fico mais tranquilo. E aí eu tenho aqui o Windows mais a letra D. Isso aqui é a questão 16 de amanhã, tá? Isso, mostrar desktop, ou mostrar área de trabalho. E aí esse D aqui, pessoal, é de desktop, tá? Que é o mesmo de área de trabalho. Beleza? Caiu, né? Olha aí. Eita, já foi apagando. Pode, né? Pode, não foi, né? Windows mais a letra M. Serve para quê? Isso, minimiza todas as janelas, o quê? Ativas, né? Eu tenho também Alt Tab. O que é o Alt Tab? Isso, ele também cobrou isso aqui, esse Alt Tab, tá? Alterna entre as janelas ativas, né? Alterna entre as janelas ativas, entre os programas abertos, pode aparecer assim também, tá? E se eu pressionar o Ctrl, Ctrl CTRL mais ESC,
Executa o quê? Ctrl mais S. Isso, gerenciador de tarefa. Menu iniciar, tá? Não. Ctrl, agora sim, ó. Ctrl. Isso, faltou o Shift. Mais o... Cuidado, tá? Com esse negócio do olhar, né? Que tu vai... Menu iniciar. Ctrl. Aqui faltou quem, ó? Faltou o nosso Shift aqui, ó. Quando só tem um Ctrl S, que é o que? Menu iniciar. E quando eu tenho um Ctrl Shift S, que é o que? Gerenciador de tarefas, tá? Que acaba confundindo, né? O pessoal ali atrás está sofrendo. Vou tentar botar mais em cima, tá? Gerenciador de tarefas. Ela gosta de teclas de atalho, tá? Provavelmente vai vir umas 2 teclas de atalho amanhã. Pode aqui? Pode. Olha para o celular, parece que sempre tem alguém entrando ou saindo. Celular no meio da sala. Eu tenho uma barra curva de um lado para o outro dentro do Windows. Que barra é essa? Barra de tarefas. Aonde fica a área de notificação, né? Vem aqui assim, ó, área de notificação. Eu tenho uma lixeira. Se eu arrastar um arquivo para a lixeira, vai excluir ou não? E aí? E aí? Não, bora lá. Eu arrastei um arquivo para a lixeira, ele vai excluir ou não? Joguei ele na lixeira, excluiu ou não? Se eu pressiono o delete, o arquivo exclui ou não? Sim. Bora lá, de novo. Se eu arrasto o arquivo para a lixeira, ele vai excluir ou não? Sim. Não, sim. Confundir não, professor, né? Hora dessa. No jejum, né? Confundindo vocês. Bora lá. Então, ó, vamos ensaiar da seguinte maneira. Quando eu arrasto um arquivo para a lixeira, ele vai excluir. É definitivo? Não. O arquivo da lixeira, ele pode ser aberto? Não. Eita, calma. Calma, já passou, calma, já passou. Quando eu arrasto um arquivo para a lixeira, ele vai excluir. É definitivo? Não. O arquivo dentro da lixeira, ele pode ser aberto? Não. Ele só pode ser o quê? Beleza, bora lá. Se eu arrastar um arquivo para a lixeira, vai excluir ou não? Sim. Eita, estou na dúvida ainda. Se eu arrastar um arquivo para a lixeira, vai excluir ou não? Sim. É definitivo? O arquivo dentro da lixeira, ele pode ser aberto? Somente... Se eu excluir do pendrive, vai para a lixeira? Quem acha que vai, levanta o braço. Quem acha que não vai, levanta o braço. E quem não acha nada, né? E olhando daqui assim, eu consigo ver alguns rostos, assim, a bolinha do Windows carregando, né? É que eu vim parar aqui, cara. Informática, cara. Por quê, né? Quem tá, assim, abre seu coração. Quem está estudando informática hoje, só hoje, vai. Isso. Bacana. Isso. Não entrega, não. O tempo, assim. Não entrega muito tempo. Já passou. Foi, deu certo? Assim, mas não diz um ano, assim, não tem? Então tá bom. Já passou, tá? Já passou. Então, bora lá. Então, quando eu arrasto o arquivo para a lixeira, ele vai? É definitivo? O arquivo da lixeira, ele pode ser aberto? Só pode ser o quê? Só que a banca vê isso aí da seguinte ideia. Quando você arrasta um arquivo para a lixeira, ele vai excluir. Não é definitivo. Só que ele pergunta para ti quais são os arquivos que não passam pela lixeira. Os arquivos que não passam pela lixeira são arquivos que são excluídos do quê? Do pendrive, da placa de rede, da onde mais? Eu não cheguei nessa fase não, professor. Então, ó, o que não passa pela lixeira do pendrive,
tá? Arquivos do pendrive não passam pela lixeira, arquivos excluídos da rede, arquivos maior que a lixeira não passam pela lixeira. Isso aqui são arquivos que não passam pela lixeira, tá? São excluídos o quê? Definitivamente. Isso aqui, ó, perigoso para amanhã. Shift mais del. Porque ela gosta de tecla de atalho e tem a ver com o processo. Não, agora tu tá liberta disso. Nova criatura, tá? Tá. Sim. Pensava que era de errar. Não, tá bom, tá? Então, Shift mais del, né, vai excluir o quê? Definitivamente. Todos eles não passam pela lixeira, tá? Então, tem essa ideia. Então, a partir do momento que eu executo um desses 4 processos, ele é excluído o quê? Definitivamente. É automático? Não. Depende do seu consentimento, da sua autorização. Se você dá sim, não ou cancelar, tá? Mas, por muitas vezes, o pessoal não gosta do quê? De ler. Excluir tudo sim, apagar com tudo sim, acabar com a minha vida sim. Ele quer que suma a mensagem dali. É a mesma coisa de quando vai contratar alguma coisa. Neste, né? Concordo sim, vai embora. Aí dá vem a fatura, mas eu não concordei com isso, né? Mas aparece lá. Então, isso aqui, pessoal, não passa pela lixeira. É excluído o quê? Definitivamente, né? Então, tem essa ideia em relação à nossa lixeira. Aí eu pergunto para vocês, e do HD externo, passa pela lixeira? Quem acha que passa pela lixeira? Quem acha que não passa pela lixeira, exclui definitivamente? E quem não acha nada, né? Não passa pela lixeira ou passa pela lixeira? Quando eu excluo do HD externo, ele manda para a lixeira. Por que ele manda para a lixeira? Eu disse para vocês que esses são os mais conhecidos que não passam pela lixeira. Mas do HD externo, ele manda para a lixeira. Por que ele manda do HD externo para a lixeira? Porque o HD externo com um pendrive, ele é uma unidade o quê? Como um disco. Então, a partir do momento que você manda uma exclusão do HD externo, ele manda para a lixeira. Amanhã, a partir do momento que terminar a prova, se tu ver qualquer questão que cabe recurso, manda para a gente. Tá? Manda ali, pessoal, eu acho que essa questão aqui, ela cabe recurso, vamos entrar, vai dar certo. Agora, tem gente que zera, vamos entrar com recurso? Espírito ruim, não. Né? No último concurso, a gente ganhou uma questão de informática, essa pessoa entrou. Eu estou na... Se eu entrar, se eu acertar pelo menos uma questão aqui, eu vou ser a terceira. Falei, manda pra gente. Aí eu analisei, olhei e falei, não, tem uma que cabe recurso. A gente entrou e ganhou. Né? Graças a Deus a pessoa entrou e está lá. Então, assim, se tiver questão que você acha que é passível de recurso, manda pra gente, a gente elabora e devolve para vocês, tá? Tem disso, é até a posse. A partir do momento que você começa a fazer o cursinho, que você vem para cá conosco, né, você assina um contrato, esses 20% do seu primeiro salário é nosso. Virou lá não? Ah, lá não, isso aí? Dê 1000 dias assim que coloca só a caixinha, o X, né? Foi aquela ali. Beleza? Então tem essa ideia, não passa pela lixeira, Shift mais del é excluído definitivamente. Uma pergunta, se eu clicar do lado direito sobre a lixeira, eu tenho a opção esvaziar tudo? Quem acha que tem, levanta o braço. Quem acha que não tem, levanta o braço. Ninguém não acha nada, fica... Não tem essa opção esvaziar tudo. Tem esvaziar a lixeira. Esvaziar a lixeira, que vai ser a consequência de esvaziar tudo. Aí tá a pegadinha. Aí isso é o quê? Geralmente a banca ali, né, bota ali, eu clicar do lado direito, existe a opção esvaziar tudo, certo ou errado, ou se não coloca alternativa, tu vai lá e marca. Mas esvaziar tudo é consequência do esvaziar a lixeira, tá? Tem essa ideia aí. Então, a partir do momento que você utiliza a lixeira, esses caras aqui, eles não passam pela lixeira. Tem um assunto que é conhecido como área de transferência. O que é área de transferência? Cadê o apagador? Ninguém sai? Cadê o apagador? Foi tu que colocou, né? Tu colocou, né? Pode apagar aqui, pode? E aí, o que acontece? Área de transferência. Aqui tem aparecido em algumas provas, tá, pessoal? Área de transferência. O que é a área de transferência? É tudo aquilo que você copia e cola dentro do Windows e ele vai mandar para essa área de transferência. Aí ele pergunta qual é as teclas de atalho que eu utilizo na área de transferência. Qual é que aciona a área de transferência? Eu tenho Ctrl+C executa o quê? Copiar
E eu tenho o quê? O Ctrl+C+TRL, que é o V, que serve para quê? Colar. E eu tenho o Ctrl+C+TRL mais X, que serve para quê? Recortar. Basta lembrar do quê? Da tesoura. Né? Então tem esse aqui. Então, assim, por muitas vezes a gente tem o que? A área de transferência que nós temos aí utilizando dentro do nosso Windows. E quando a gente tem essa ideia, a gente pode ser acionado essas três teclas de atalho. Já caiu perguntando assim, ó, a tecla Ctrl+X não serve, Ctrl+X não serve para acionar de transferência errado, ela serve para acionar de transferência sim, tá bom? Beleza? Tem essa ideia, pode aqui, vou apagar, a gente ganhar tempo. Beleza? Do Windows, a gente vai depois ver as questões, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Outra ideia que ela colocou para nós, pessoal, foi um assunto relacionado ao que? A hardware, tá? E ela coloca muito tranquilo sobre a parte física do computador. E quando a gente fala sobre a parte física do computador, tem um tópico importante que é chamada de memórias. E quando eu falo de memórias, eu tenho algumas delas, né? Eu tenho o que? A memória RAM, eu tenho a memória ROM, e eu tenho o que? A memória cache. Gente, isso aqui é um assunto bem possível dele vir amanhã, tá? Quando eu falo da memória RAM, quais são as características que eu tenho dela? O que é uma memória volátil? Não armazena. Não armazena. Desligou o computador, perdeu tudo. Isso não pode ser sua cabeça. Amanhã tu vai ver a perturbação, né? Na hora de ver informática ali, rapaz, acho que eu vi alguma coisa com esse assunto, eu vi alguma coisa, aí ficar batendo ali o tic-tac ali, vai tentar lembrar. Então a memória RAM ela é o quê? Volátil. Ela é medida em mega ou giga? Gigabyte, né? Então, deixa eu colocar aqui, que eu acho que esse assunto aqui deixa eu só trazer para cá, vou apagar aqui, vou falar sobre ela. Eu acho importante que ela colocou algumas questões dela ainda sobre esse assunto. Então, aqui eu vou colocar sobre a RAM, bem rápido, tá? A gente ganhar tempo aí. Então, ela é o quê? Ela é uma memória volátil, não pode ser, sua cabeça também não pode ser assim, né? Desligou, saiu daqui do cursinho e esqueceu tudo, né? Ela é medida em gigabyte, ela pode ser de 4 a 8 gigabytes, ela também pode ser chamada de quê? De memória principal, tem essa ideia, né? Outra característica dela é que ela também, tipo dela, ó, DDR, que vai até DDR4, né? E outra característica que ela é o quê? Leitura e gravação. A outra, a cache. O que nós temos sobre a cache? Também ela é o quê? Uma memória volátil. É a medida dela de 1 a 4 megabytes. Ela pode ser chamada de memória intermediária. O tipo dela, L1, L2, L3. E a leitura aí, gravação. Já tem essa ideia aí. Vou apagar aqui para dar espaço. Vai estar quente, hein? Tá no último esse ar. Que aqui na frente agita, né? Suando, hein? Beleza, então a cache RAM, aí falta quem? A ROM. A ROM é o quê? Ela é não volátil. O que é uma memória não volátil? Que ela armazena. Outro exemplo de memória não volátil. O HD, o que mais? O que mais? Pendrive, cartão de memória. Dentro dela fica um programa chamado BIOS. O que ela gosta de chamar? A BIOS é as informações do... Quem são o fabricante? Dell, Apple, né? Lenovo, são as informações do fabricante. E ela é somente... Eita, isso aqui é bem atento. Ela é somente o quê? Leitura. Pessoal, ela não armazena nada a não ser a BIOS. Somente a BIOS.
Eita, amanhã, estou vendo, estou sentindo. Tá? Então a ROM não volátil, dentro dela fica BIOS e ela é o que? Somente leitura. Tem essa ideia. A memória RAM, ela é volátil, 4 GB, memória principal, então pode vir ele chamando a nossa memória principal. Se ele disser assim, ó, a memória principal é medida em megabytes, certo ou errado? Quem é medida em megabytes? A cache, né? Se ele falar assim, a memória intermediária é medida em gigabytes, certo ou errado? Encher o pneu aí. Encher o pneu. Né? Quase certo, né? Memória intermediária é medida em gigabyte? É medida em quê? E te lembra do quê? De uma unidade que era medida em megabytes, que era o nosso disquete. Me disseram, tinha um negócio aí que era assim, né? Quadradinho e tal. Disseram pra mim que era assim. E uma vez na aula eu perguntei, eu falei, pessoal, alguém sabe o tamanho do armazenamento do disquete? Mas eu perguntei de forma errada, eu perguntei, alguém sabe o tamanho do disquete? A aluna disse, professor, era mais ou menos. Perguntei errado, qual era o certo? Qual é o tamanho do armazenamento? E qual era o tamanho do armazenamento do disquete? Não é assunto de prova não, tá? 1,44 megabyte, era muito pequeno. E você ia todo feliz com o seu curso, armazenava os arquivos. Meu trabalho tá aqui. MS-DOS. Botava o adesivo da Hello Kitty. Era. Não, era teu tempo? Me falaram isso aí. Então eu tenho a memória RAM, cache e ROM. Tem essas memórias. BIOS fica dentro da ROM, pessoal, dentro da ROM. Ela não pode ser alterada, é o que? Somente leitura. E ela é o que? Não volátil, porque ela armazena quem? A BIOS. O que é a BIOS? Bicho ignorante operando o sistema. Mentira. Se chamar você de BIOS é porque tá xingando você, tá? Ih, cara, teve uma vez que eu fui no setor, chegou lá, a senhora ia mexendo lá no setor e tal. A senhorazinha falou assim, meu filho, acho que isso aí é BIOS. BIOS? O rapazinho, eu falei, né? Nem, né? Não, toda vez que o rapazinho vem aqui, ele diz que é BIOS. Eu falei, senhora, ele tá xingando a senhora, viu? Ah, é? E o que é, meu filho? Eu falei, bicho ignorante. Infeliz. Ele vem aqui e ainda come o meu queijo. Eu falei, não dê mais o queijo para ele. Ele tá xingando a senhora. Pode. Beleza, vamos lá, continuando. E aí nós temos o que? A nossa CPU. O que é a CPU? É o cérebro, né? Lá do computador. Que também é o que? O nosso processador. A CPU não é aquela caixa preta. A CPU é o que? O nosso processador. E dentro do processador fica a memória mais rápida do computador. Qual é o nome dessa memória? Registradores. É a memória mais rápida do computador, que fica lá dentro da nossa CPU. Dentro dela eu tenho o que? A ULA. E tenho o que mais? A UC, né? E tenho também dentro lá o que? As medidas, que é a medida em que? Gigahertz. GHz. Gigahertz. Isso aqui é a velocidade do carro, 1.0. Tem uma boa arrancada ou não? 1.0? Não. Para subir a ladeira desliga o que? Eita, todos têm 1.0 aqui. Né? É bom, né? Tamo junto. Né? Desliga ali, vai, né? Agora sim, depois de concursado, vai ser um 3.0. Amém? Recebo? Isso, então 1.0, depois vai ter um 3.0. 3.0, tem uma boa arrancada? É econômico? Não, tem que ter um posto de gasolina ali para manter. Então, o nosso processador é medido em gigahertz. Cuidado! Só colocando lá na nossa memória RAM, ela é medida em megahertz, tá? Lá na memória RAM que a gente falou, ela é medida em megahertz. O nosso processador é medido em gigahertz, tá? Tem essa ideia aí. Então, como é que acontece o fluxograma dos equipamentos trabalhando dentro do computador? Seria mais ou menos a seguinte ideia. Eu tenho aqui a nossa CPU, né? Eu tenho aqui a nossa cache, né? E eu tenho aqui a nossa RAM. O que acontece? Tu tá lá, acordou, né? Tá acordando de manhã cedo, tu vai... Isso aqui acontece todo dia nos trabalhos, né? Nos trabalhos. O pessoal vai ligar o computador liga lento, aí fica apertando, tem gente que taca-lhe o dedo no mouse, né? Com aquela paciência no mundo, né? Batendo ali. Isso aqui, pessoal, tenham paciência com eles. Isso é você acordando. Tem gente que acorda de manhã cedo e não quer falar com ninguém.
Sai duro já direto para a cozinha. Não fala comigo antes das 8. Me deixa em paz. Tem gente que é assim, né? Qualquer, né? É mera coincidência. Então, tem essa ideia. Então, já pensou, tu tá acordando, você acabou de sair do concurso TRF1, o salário é 13 mil e pouco. Se acalma. Tá acordando, né? Porque quando você vai ver o edital, você olha duas coisas, é o que? Vagas e mais nada. Não é só isso, mais nada. Aí tu vai, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a cor da caneta era o quê? Preta. Aluno leva o quê? Azul. O pipoqueiro está vendendo o quê? Preta. Ele leu o edital. O pipoqueiro está lá com o edital. É preta, amigo. Ele está com azul. No edital ele fala ainda para ti, né? Então, assim, para ter uma ideia como é que é. Transparente ainda, né? Transparente. Então tem essa ideia. Então, quando você estiver ali acordando, que alguém vai falando muito coisa para você, se acalme, deixa eu processar. É a mesma coisa quando o computador está ligando. Então, o computador está ligando, aí tu vai lá e aperta no navegador. Ele vai perguntar de quem dá? Cache. Cache, tu tem o navegador? Ela vai dizer, não tenho, mas vou buscar onde? Na RAM. Aí a RAM devolve para a cache, que a cache devolve para quem? Para a CPU. Por isso que a nossa cache é medida em... Por isso que a nossa cache é chamada de quê? De memória intermediária, porque ela fica entre o processador e a memória RAM. Fica entre esses dois, olha que fica aqui no meio. Então, bora lá. O processador quer informação, vai buscar em quem? Na? A cache não tem, vai buscar onde? Na? Pegou uma vez, precisa lá de novo? Eita, não estou sentindo firmeza. Vamos lá. O processador quer informação, vai buscar onde? Na? A cache não tem, vai buscar onde? Na? Devolveu para a cache que vai guardar para CPU, vai trazer para a CPU. Buscou uma vez, precisa ir lá de novo? Porque vai ficar onde? Na? Desligou o computador, continua na cache? Porque a cache é o quê? Isso que tu tem que levar para ti. A cache é volátil, ela não guarda. Desligou o computador, perdeu tudo. Tá? Tem essa ideia aí em relação. Outra coisa, se cair amanhã, que é relacionada a dispositivo, tem dispositivo de entrada, saída, tem algumas questões dessa banca que ela trouxe isso aí. Pessoal, isso é tranquilo demais, tá? Amanhã eu posso estar em algum lugar de prova aí lá vem um aluno de lá para cá, ele vem com a prova dele, todo feliz. Quando ele me vê, ô, professor, beleza? Foi bom, professor. Não. Como é que foi na prova? Eu fechei a prova. Eita, foi, não sabia de nada, fechei e passei para outra. Espírito, né? Vamos lá, tem essa ideia. Então, quando eles colocarem para você assim, ó, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, e eu tenho o híbrido, entrada e saída, ou saída e entrada, tem os dois. Então, se eu colocar de entrada, eu tenho o mouse, microfone, né? Saída, e impressora, monitor, o que mais? Caixa de som, saída, entrada, placa de rede, né? Isso aqui eu sempre falo nas aulas, já vi questões da banca também falando sobre isso aqui. Pendrive, pendrive. Tem o que mais? Impressora, isso, multifuncional, né? Impressora multifuncional. Beleza? Então, são os dispositivos de entrada. Professor, eu não sei fazer a diferença, não sei entender a diferença desse dispositivo de entrada, saída, entrada. O que faz? Basta analisar o que ele executa. O mouse, tu mexe aqui fora e ele mexe lá dentro do computador. De saída, tu mexe aqui fora, ou tu imprime no computador e ele sai para fora. Né? Tá lá do computador e você está imprimindo para fora. Caixa de som, tu está ouvindo o som do computador, né, para você. Então, ele é de saída. Então, basta analisar o que ele faz. Por exemplo, a webcam é de entrada, saída ou ela é os dois? A webcam. Quem acha que ela é de entrada? Levanta o braço. Quem acha que ela é de saída? Levanta o braço. Quem acha que ela é os dois? Eu acho que ela nem entra aqui. É o quê? Então ela é de entrada. Ela captura a imagem de fora para
dentro, mas quando mostra para a pessoa do outro lado, ela está mostrando aonde? Através do monitor, né? Está mostrando através do monitor. E o monitor, ele também, só o monitor, se vier a palavra só monitor, ele é só de saída, mas se tiver o monitor touchscreen, ele é o quê? De entrada aí? Porque você toca na tela. Então, a partir do momento que você toca na tela, ela é de entrada e saída, tem essa ideia aí, beleza? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Tá dando para fluir aí, tô entendendo legal essa ideia, tá surgindo. Bora ver aqui umas questões aqui pra gente dar uma fixada e a gente já volta aqui para mais um pouquinho de conteúdo. Todos estão com material, né? Olha a tecla de atalho. Meu Deus, olha o tanto de tecla de atalho. Pra que isso? Nem precisava, né? Qual o último nome? Microfone. Porque eu já não nasci concursado, né? Você dar meu certidão de nascimento, dá o termo de posse. Bora lá, questão número 1. Explorador de arquivo. Qual é a tecla de atalho do explorador de arquivo? Eita. Falou era 10:22, agorinha. Bora lá, qual é a tecla de atalho do explorador de arquivo? Windows Z. Quando eu tenho 2 quadradinhos, quer dizer o quê? Restaurar um quadrado só. Maximizar. Se eu pegar um arquivo lá do pendrive e soltar no computador, vai copiar, mover ou criar atalho? A gente não falou isso, professor. Peguei lá do pendrive e arrastei para o computador. Copiar, criar atalho ou mover? Quem acha que vai copiar? Levanta o braço. Quem acha que vai mover? Levanta o braço. Quem acha nada, né? Eu nunca fiz isso, professor. Toda vez que eu tiver unidade diferente, o que é unidade diferente? Ixi, especial não. Toda vez que eu tenho unidade diferente, eu tenho da seguinte ideia. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o pendrive, né? O pendrive é uma unidade, e aqui eu tenho o PC, que é a outra unidade. Unidade diferente sempre vai copiar, tá? Então, unidade diferente sempre vai copiar. Eu arrasto daqui para lá. Quando eu tenho dentro da mesma unidade, eu estou no PC, se eu pego lá dos meus documentos, um arquivo lá dos meus documentos tem um arquivo lá, e arrasto e solto na área de trabalho, ele vai o quê? Ele vai mover, porque ele está dentro da mesma unidade. Então, unidade diferente faz o quê? Copia. Na mesma unidade ele vai mover. Se eu excluir um arquivo que está lá nos meus documentos, quando eu restaurar, ele volta para a área de trabalho ou ele volta para os meus documentos? Meus documentos, ele volta para a pasta de origem, né? Ele não volta para a área de trabalho. Olha a questão número 1. No explorador de arquivo do Windows 10, o atalho Alt-P realiza a seguinte opção. Nossa resposta correta para essa questão seria a nossa letra B. Ele vai mostrar um painel de visualização. Tá? Ele mostra ali para você um painel de visualização. O que seria esse painel? Quando tu clica nele, ele mostra a prévia de uma foto, ele mostra a prévia de um documento. Seria o painel de visualização que a gente fica ali do lado direito. Beleza? 2. No Windows 10, para criar uma nova pasta no explorador, explorador de arquivo de novo, né? Fica atento nessa ideia. Então, eu quero criar uma nova pasta. Qual é a tecla de atalho que eu utilizo? Não erra, mas isso aí é a nossa letra A. Letra A, Ctrl+Shift+N. Agora, aproveitando, Ctrl+Shift+N lá no Google Chrome serve para quê? Navegação anônima. Tá? Então, já mapa aí com as duas informações já para outro, né? Outro navegador. Atalhos de teclado são teclas ou combinação de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você normalmente fazia no mouse. Assinale a tecla para alternar entre aplicativos abertos no Windows 10. Qual seria? Alt-Tab. Beleza? Então, a letra a D de jeans aí. 4. No Windows 10, Alt mais F4 é utilizado para... Será qual a letra? Letra C. Fechar a janela atual. Se eu pressionar Alt F4 até quando não tiver mais nenhum programa, o que vai acontecer? Vai desligar o computador, tá? Alt F4 vai aparecer a opção de você desligar o computador. O computador ligou. Não tem senha. Qual é a tecla que eu uso para entrar no computador? Não entendi, professor. Vamos lá, de novo. Imagina, o computador está bloqueado. Tu está ligando o computador,
Aí aparece a tua foto lá para tu entrar, só que ele não tem senha. Qual é a tecla que eu pressiono para entrar no computador? Qual é? Enter. Não é Enter, é qualquer tecla. Qualquer tecla. O ponto, o número 1, qualquer tecla. Mas o seu costume é fazer o quê? Foi assunto de prova. E o pessoal ficaram revoltado. Eu não quero. Eu desisto. Eu sempre usei Enter. Eu vejo o choro na segunda, às vezes até no mesmo dia, nas redes sociais, tá? Pega as questões e manda lá pra gente. A gente conseguir, a gente já manda o gabarito preliminar, porque o concurseiro já quer sofrer antes, né? Deixa eu ver como é que eu fui. Meu Deus! Eu tenho que mostrar pra minha mãe, senão ela vai me bater. Olha aí, ele colocou outro, olha 5, ó. Só que ele colocou de forma diferente, não foi? Alt F, lá, tá, ó. O Alt Tab, a 3, ó. Olha como é que ele perguntou. Aí na 5 ele perguntou da mesma tecla, ó. Para vocês verem como eles costumam, né, sempre estar ali. Então, no Windows, o atalho de teclado Alt Tab serve para abertos. Beleza? Aí lá em cima ele colocou, ó, assinale o atalho para alternar entre aplicativos abertos no Windows. Mas antes disso ele colocou uma historinha. Mas pode perceber que as perguntas bem parecidas, né? Tomara que eles estejam com preguiça e repitam novamente. Estamos aqui doidos para devorar. Referente ao explorador de arquivo do Windows, assinale alternativo que indica o atalho. Olha, de novo, para criar uma nova pasta. Aí já também diferente, a 2 e a 6, ó, só que de forma diferente eles perguntando. Contra o Shift N, né? Que seria a nossa letra D. É isso que a gente vai resolvendo as questões da banca. Tu vai, cara, isso de novo, né? Tu a hora vai chegar que tu vai dizer, não, né? Essa prova é para ti. Ele vai ver teu nome, tanta descrição que já fez. Não, entra logo. Já chega, né? Bora lá. Assinale a alternativa correta a respeito dos atalhos do teclado 10. Ctrl+C serve para colar a seleção? Ctrl+C serve para quê? Copiar. Ctrl+V serve para copiar? Ctrl+Z, refazer? Olha, me confundi, viu? Refazer, né? Alt-Tab, olha, alterna entre as janelas. De novo? Não, cara, se isso cair amanhã. Não. É doido? Quem tá lá nos federais já sabe, né? Isso aqui nem precisa, né? Então, Ixi, Maria, olha só. Ó, uma pergunta. Se eu mandar um arquivo para a lixeira, excluir um arquivo, ele está na lixeira. Se eu pressionar o Ctrl+Z, eu tiro esse arquivo da lixeira? De novo, já passou. Calma. Eu excluí um arquivo e mandei para a lixeira, mas eu cliquei Ctrl+Z. Eu trago esse arquivo da lixeira? Sim, porque eu vou desfazer a última. Pois tá aí, viu? Executa. Viu? E F2 serve para quê? Renomeável. Serve qualquer caractere? O que ele não pode? Pode jogo da velha? Pode, né? Não executa. Não executa. Não, é Ctrl+Z que é desfazer. Não executa. Acerte a D. Não tem nada. Não, mas tá tranquilo, pode perguntar, viu? Primeiro tem. Então vai dar. Letícia, tu pensava que tu ia embora. Você ia embora, não faça isso não, viu? Também. É? Então tá bom, já passou, gente. Não nos der também. Bora lá. São aplicativos encontrados em segurança do Windows. Meu irmão, tem gente que odeia esse excesso. A 8 que eu não respondi foi? Então bora lá. Então só era para testar, tá? Prestando atenção, tá? Só era para testar. A 8. É um atalho incorreto do teclado do Windows 10. Incorreto. Print screen faz uma captura da tela inteira? Beleza, então faz a captura da tela inteira. Aí nós temos Ctrl+Shift+S, que abre o gerenciador de tarefa. Ctrl+Y, apaga o item selecionado movendo para a lixeira.
Seria o quê? Ctrl Shift mais Del. Né? Ctrl Shift Del. Né? O Shift Del quer dizer que apaga direto para a lixeira, sem mover para a lixeira. Esse aqui seria só o Del que moveria para a lixeira. Ctrl Z desfaz a ação. Ctrl X recorta. Fechou. Então a nossa resposta correta da 8 seria a letra C. 9. São aplicativos encontrados em segurança do Windows, exceto segurança do dispositivo, firewall de proteção de rede, proteção de contas, informações da conta ou proteção contra vírus e ameaça. Qual que seria exceto? Seria a nossa letra D. Informação do sistema. Seria a letra D, tá? Nós temos um firewall. O que é o firewall? É um muro de proteção. Firewall, muro de proteção, tá? E o que é um backup? Uma cópia de segurança, tá? O backup é uma cópia de segurança, tá? Tem material de concurso, salva numa de lugar, deixa um bocado espalhado, porque se perder ali você tem vários acessos. Então, o firewall é um muro de proteção e o backup pode vir assim, ó, backup, né? Backup, tem banca que coloca assim, ó, backup. Isso aqui é o quê? Uma cópia de segurança, tá? Uma cópia de segurança. Quando a gente tem a cópia de segurança em relação ao nosso computador, nós temos o backup, ele tem uma namorada chamada SIND, tá? Com 2D. O que seria a SIND? A SIND seria o tipo de backup. Eu tenho backup cópia, eu tenho backup incremental, tá? Eu tenho backup normal. Eu vou subir ali para não atrapalhar o pessoal lá atrás, tá? Normal. Aí eu tenho o diário, né? E eu tenho o que? O diferencial. Beleza? São os backups que nós temos. Então, o backup é o quê? Uma cópia de segurança. E ele tem a namorada, que é a SIND. O que é a SIND? São cópia incremental, normal, diário e diferencial. São um tipo de backup. Tá? No concurso 2009 da CESAL, a aluna me ligou e disse, professor, caiu um monte de coisa que o senhor falou. E graças a Deus vai acontecer isso amanhã, tomara. Então, assim, ela falou, caiu tal assunto, e a emoção da mulher é diferente. Ela chora, né? Ela estava ligando. Eu falei, eita, voz, o que aconteceu? Acidente, alguma coisa? Não, professor, deu certo, caiu algumas coisas aqui e tal. E caiu um backup. Eu falei, backup? Aí misturou um choro com um backup, né? Eu falei, agora complicou o negócio, né? Eu falei, backup? Não, o que é o backup? Não, é cópia de... Eu falei, sim, o backup, né? Cópia de segurança. E graças a Deus deu certo, ela entrou, né? Então, cópia incremental, normal, diário e diferencial. São os tipos de backup que nós temos. Isso aqui também é uma forma de segurança, que eu vou guardar os arquivos, tá? Eu vou proteger meus arquivos, tá? Aproveitando que a gente está falando dessa parte aí. Uma das novidades, olha aí, novidades. Ele colocou novidades. A gente falou isso aí logo no início, né? Era 10h27 quando eu falei esse assunto aí, tá? E aí, ele coloca pra gente. Uma das novidades apresentadas no Windows 10 é o Microsoft Edge. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente o Inter a ser substituído pela Microsoft Edge. Quem foi substituído? Quem usava a Internet Explorer? Ninguém. Qual era a função do Internet Explorer? Baixar o Google Chrome. Mas nada. Cara, não tinha outra utilidade a não ser essa, cara. A gente não perdia tempo usando ali, né, o nosso Internet Explorer. Mozilla, né? Baixar o Mozilla, tem o Mozilla, né? Mais segurança, né? A gente engrenou ali, vai lá para outra página onde tem hardware, tá? Na questão 51, para a gente responder elas também. Para a gente seguir ali e depois a gente volta. A 10 foi D. Vai. É bom que a gente sair daqui já vai. Se quem for pro self-service daqui já vai comendo tudo, né, meu amigo? Bora lá. Gabarito. Vou mandar para ela, tá? Vou mandar. Pode deixar. A 51. Vamos lá. Hardware, né? Hardware. O inglês é o que menos interessa aqui, né? Assim, meu irmão, inglês. Não sou de inglês aqui, não. Beleza. Uma vez numa aula eu falando upiload.
Aí tinha uma aluna, pegou, levantou o braço. Professor, não é upload. É iPod. Você vê, pessoal do inglês, tem isso, né? Tem negócio. Falei, é porque assim, pra mim, até a 8ª série, eu aprendi o quê? What's your name? My name is. Foi até a 8ª série. Depois do ensino médio, eu aprendi 3 anos, meu amigo. Foi primeiro, segundo, terceiro ano, o verbo to be. Eu chovo, tu chove durante 3 anos, amigo. Todo mundo foi durante isso. Aí eu pergunto, não foi assim para todo mundo? Foi assim? Foi diferente? Aí teve uma professora que uma vez levantou a mão. Tá, hoje é diferente. É verbo, não sei o que. Já foi, bora. Esse componente de computador possui 3 funções básicas. Eita! Acho que tá. Tá bom. Também tô. Desculpa, gente, eu esqueci do pessoal de casa, né? É bom quando tem um chat acompanhando aqui, não tem. E agora que eu tava tempão sumindo ali, né? Tá tendo aula, né? O pessoal deve estar lá no chat, tá tendo aula aí, meu irmão? Vamos lá, tô aqui, gente, vamos lá. Este componente do computador possui 3 funções básicas. Ele realiza cálculos de operação aritmética e comparações lógicas, mantém o funcionamento de todos os equipamentos de programa interpretado, gerenciamento e execução de cada instrução do programa. 3. Administra a memória central dos dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando seu processamento. Ele está falando de quem? Meu amigo, e aí? Não tinha nem mistério isso aí, né? Só que tem gente que olha uma questão maceta dessa aqui, não perde nem tempo. Ixi, informática, vou para a última. Faça isso não. Uma questão, ela tanto lhe classifica como desclassifica, tá? Então faça com a maior atenção ali. Né? Se eu tiver lá na prova, eu mando a resposta. Vamos lá. 52. Neste componente estão armazenadas todas as informações e programas de um computador. Ele apresenta uma memória não volátil. O que é uma memória não volátil? Armazena. Não volátil, armazena. Não volátil, armazena. Volátil, não armazena. Então é o oposto. Não volátil, armazena. Não volátil, armazena. Beleza? Vamos lá. Beleza, eu vi que meio travou aí, mas tá bom, vamos lá. Perdido quando o computador é desligado. Dessa forma é considerado a principal meio de armazenamento de dados em massa, visto que os arquivos de qualquer formato foram salvos, serão guardados nele. Está falando de quem? Nossa letra D. Disco rígido, HD. O que pode aparecer sobre esse cara? Disco rígido, HD, RAM disk, SSD. Eles colocaram a questão dessa maneira, SSD, ó. O SSD pode ser, nós temos ali, isso são tudo unidade de armazenamento. Então eu tenho HD, SSD, RAM disk, tá? RAM disk. Tá? Pode vir assim. Então tem essa ideia. E aí o que nós temos aqui em relação a tudo isso? Nós temos que isso aí são o quê? Memórias secundárias. O que são memórias secundárias? O que são memórias secundárias? As memórias mais lentas do computador. São as memórias mais lentas do computador. Tá? Tipo o quê? Pendrive, cartão de memória, HD, SSD, são memórias mais lentas. Então, quais são a memória mais rápida do computador? Registradores. Tá onde registradores? Dentro da CPU, do nosso processador. Beleza? Então, seria essa a ideia. Então, a resposta correta seria a letra D de dado. São dispositivos de armazenamento óptico, exceto HD. Seria a nossa letra D. Nós temos o Blu-ray, Blu-ray Disc, CD, DVDs e assim sucessivamente. Então, 53 D. Já? Erro de digitação. Bora lá, 54. Seria a nossa letra. Assinale a alternativa que apresenta o periférico de saída. Olha 54. Seria o que aí? Letra C, impressora. Olha, desse jeito, rapaz. Você ficou tranquilo, né? Tu é doido, né? Vai dar certo, né?
Teve um concurso aqui, que foi o concurso da Polícia Militar, 2.200 vagas. Era a questão mais ou menos dessa aqui. 2.200 vagas. Meu amigo, todo mundo que queria ser PM virou PM naquela época. Só chegava assim, tu tem o dedo de atirar? Tem, vem. Tava chamando todo mundo. Cara, a prova era tão fácil, que ele perguntava assim, tem uma estrada que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, na história e tal. Essa estrada era de pau, de ferro ou de borracha? Cara, não, assim, eu não sei se hoje, mas quando tu vai estudar, tu olha as provas assim, tu fala assim, cara, não era só isso, cara? Por que eu tava onde, né? Por que eu não estudei? Né? Dá uma sensação assim de... Falava, cara, de ter estudado antes. Mas você está estudando no tempo certo, vai dar certo. Sobre o SSDs, é correto afirmar que são dispositivos de armazenamento magnético, certo ou errado? Errado. Depende de ímãs e disco. Vixe, eu nunca vi isso. Escaneiam ou magnetizam os fragmentos para gravar informações digitais. Usam a memória flash chamada NAND. Sim, falou Mandi aí, tá dentro, né? São compostos por uma pilha de disco metálico? Não, seria a nossa letra B, tá? Usam memória flash, que seria a mesma memória que é utilizada no pendrive, tá? Ele parece um pendrive gigante, tem essa ideia, tá? 56, assinale a alternativa que apresenta o periférico de entrada do computador. Olha aí, rapaz! Seria a letra E, scanner. Nossa, tá tranquilo aí, pessoal? Tá muito rápido, tá tranquilo, né? Teclado, mouse e webcam são dispositivo de quê? Entrada. Entrada, beleza, olha aí, entrada. Ah, tem um pedaço aqui atrás, né? Corresponde ao dispositivo de armazenamento principal de um computador, de modo que armazena 58, né? É 57? É 8, né? 58. Corresponde ao dispositivo de armazenamento principal de um computador, de modo que armazena temporariamente de dados, permitindo que o usuário execute tarefas diárias, como abrir aplicativos, carregar página web, editar documentos ou jogar. É uma memória volátil, visto que não pode reter informações quando o sistema é desligado. Tá falando de quem? Qual outro nome que eu tenho para memória RAM? Memória principal, ela é armazenada em mega ou giga? Ela é leitura ou gravação? Leitura e gravação, ela é os dois, tá? Qual é a memória que é considerada uma memória intermediária? Cache. Qual é considerada a memória não volátil? E a BIOS fica dentro da RAM, certo ou errado? A BIOS fica dentro de onde? E o que é a BIOS? Qual é o nome da barra que usa de um lado para o outro do Windows? Onde fica a horária de... E se eu arrastar um arquivo para a lixeira, vai excluir ou não? Sim. É definitivo? O arquivo da lixeira ele pode ser aberto? Somente? Se eu clicar do lado direito, tem a opção de esvaziar tudo da lixeira? Só tem esvaziar? Tá ficando bom, vamos continuar. Então, a Karina é advogada proprietária de Maria dos federais dos cursos, associada a uma das renomadas empresas do ramo, possui muitos clientes e processos volumosos. Precisará adquirir um HD externo de 1 tera. Para armazenar os processos, com esse HD, Karen poderá armazenar dados na ordem, né? Então, ele quer o quê? Transformar em giga. 1 tera tem quantos gigabytes? 1024, tá? 1024. Então, ele é assim, essa ideia das memórias aí para não esquecer, tá? 1024. Então, 1024, porque aqui nós temos a menor unidade do computador, que é bit, né? A gente tem aqui 0 e 1, que é a linguagem o quê? Binária, tá? Ele entende só 0 e 1, computador, mas ele tem que ter uma sequência no mínimo de 8 para entender um byte aí. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. E cada um desse aqui é um bit, tá? E quando eu tenho essa junção aqui, ele vira um byte, tá? Então, tem isso aqui, um byte, tá? Então, tem essa ideia. Então, o que nós temos? Se eu tenho, por exemplo, aqui 1 gigabyte, ele tem quantos megabytes? Ele tem 1024 megabytes, tá? Se eu tenho, por exemplo, 1024 gigabytes, ele tem quantos tera? 1 terabyte, tá? Isso aqui é como se fosse quilômetro. Então, ele tirou, se eu tenho 6 centímetros, quantos metros eu tenho? Vamos voltar para a informática. Na informática, 1 giga
1 giga corresponde a 1024 megabytes. Se eu tenho 1024 gigabytes, ele corresponde ao quê? A 1 tera. É como se fosse a hierarquia. Primeiro vem megabytes, depois vem gigabytes, depois vem terabytes, tá? Excessivamente. Então, se eu tenho 1024 megabytes, eu tenho quantos gigas? 1 giga. Se eu tenho 1024 gigabytes, eu tenho quantos tera? 1 tera. Então, é 1024. É como se eu estivesse falando exato. Eu estou falando 1024 porque é a unidade exata. Mas se eu tiver 1 mega, ou se eu tiver 1 giga, quantos mega eu tenho? Eu posso dizer 1000, né? Como se fosse exato. É como se fosse o quilo. Se eu tenho 1 quilo, quantas gramas eu tenho? 1000 gramas. Se eu tenho 1 terabyte, quantos gigas eu tenho? 1024. Em vez de ser 1000 exato, ele acaba sendo 1024. A cidade alternativa que apresenta o dispositivo de armazenamento do disco rígido. Qual é o disco rígido? HD, nossa letra C. Disco rígido, tem essa ideia, beleza? Volta lá agora que a gente vai voltar lá para o Word para a gente ganhar tempo. Bora lá. Eita, hora voa aqui, meu Deus. Bora lá. Mar. Marcelo está editando o documento no 11 de 2016. É o que a banca pediu. E já... Bora. Faça isso não. Espante não, rapaz. Vou virar mais não. Vou baixar aqui, saiu 2, eu não vou baixar mais não. Marcelo está editando o documento no 11 de 2016. Pretende adicionar uma tabela nesse documento. Sendo assim, ele deve clicar com o mouse, primeiramente, em qual guia? Acabou, tá? Acabou, tá lá, inserir, beleza? Qual é a primeira guia quando a gente abre o Word? Qual é a primeira guia? Arquivo. Depois vem o quê? Página inicial, né? Parágrafo, tá em qual guia? Página inicial. Sumário, tá em qual guia? Correspondência. Desculpa, referência. Tá em referência. Não tem nada a ver, né? Referência. Que geralmente vai estar a letra A, vai estar o quê? Inserir. Porque vai lembrar o quê? Inserir o quê? Sumário. Né? Então, 11 é a letra C. 12, mano. No ano de 2016, este comando distribui uniformemente entre as margens. Trata-se de quem? Justificar. Qual é a tecla de atalho? Justificar? Ctrl J. Centralizar? Ctrl E. Alinhar à esquerda? Bora lá. Ó. Centralizar. Ctrl E. C. Ctrl o J. E alinhar à esquerda, Ctrl mais Q de queijo. Tá? Ctrl G de girafa. No Word, ao clicar no ícone, cadê o ícone? Não tá, cabe recurso. Na aba Layout do usuário poderá, seria a letra C, tá? Orientação da página. Quais são as duas orientações que nós temos? Retrato e paisagem, né? Retrato e paisagem. Que são a posição ali que tu vai imprimir o papel, né? Até sempre comento isso nas aulas. Uma vez o senhor falou assim, Edson, eu quero vender um carro, mas eu quero colocar um papel vende-se, mas o vende-se eu quero deitado, né? Eu falei, tá, a gente volta lá, né? Então eu tenho a orientação que é retrato, né? Retrato que é dessa maneira, e a paisagem, cuidado, teve a banca FGV, que a bicha foi gaiata. Ela fez o seguinte, inverteu a posição do desenho, tá? Ela botou esse aqui para cá e esse aqui para cá, para confundir. Aí tua orientação é isso aqui, só foi pelo nome, mas ela botou o desenho. Tem que ficar atento, que o desenho ela pode te induzir ao erro. Não sei se cabe para essa banca. Eu às vezes falo assim, porque assim, ó, fazendo a comparação dessa banca, o nosso rumo com as bancas grandes, essa banca ela é tranquila, ela não bate tão pesado. Só que uma vez eu falei isso no concurso da FUNCAB, tá? Que foi ela aplicou da CAERD. Eu falei, pessoal, fica tranquilo, essa banca é de boa, vai todo mundo. Quando terminou a prova, um monte de alunos xingando a minha mãe no pensamento. Eu senti no pensamento. Falei, não adianta, né? Assim, eu até falei assim, não adianta, porque se foi mal vocês,
Todo mundo foi. Porque eu sou pior do que o mercado Rufino na Zona Leste, estou em todo canto. É online, é aqui. Não vai ser ruim, tá todo mundo junto. E eles ficaram bravos comigo, mas deu certo. Alguns entraram e conseguiram. Oi. Sim, dá para alterar as margens também lá, tá? É porque faltou o íconezinho da orientação da página. Faltou o ícone, tá? Ele disse ali, o ícone abaixo, aí tinha um ícone aí. Por isso que eu disse cabe recurso. Eita, olha essa aí de impressão, ó. Para imprimir, qual é a tecla de atalho? Para imprimir, Ctrl mais P. Né? Ctrl mais P. Vou imprimir Ctrl mais P dentro do Word. Né? Se eu pressionar o Ctrl L dentro do Word, executa o quê? Localizar. Se eu pressionar o Ctrl mais N, negrito. Se eu pressionar o Ctrl mais Y, e para. Se eu pressionar o Ctrl mais K, hiperlink, né? Ctrl mais O, novo documento. Ctrl A, seleciona tudo lá no Windows, né? No Word é Ctrl mais A, executa o quê? Abrir, né? E se eu pressionar a tecla Shift mais F3? Maiúsculo aí? Quantas vezes ele alterna? Tudo. E a primeira letra de cada palavra vai ficar o quê? Então, Shift mais F3, coloca o que é maiúsculo aí? Vai alternar 3 vezes. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo. E a primeira letra de cada palavra vai ficar o quê? Maiúscula. Tem essa ideia, tá? Diz que é para ir até 12h30. Bora? Vamos aqui. Sangue nos olhos. Até a posse. Bora lá. 14, mano. 14 vai dizer assim, Anderson. Eita, nome diferente. Utilize em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 2016 para reduzir documentos da empresa. Certo dia, Anderson digitou o documento contendo 10 páginas de texto, porém precisa imprimir apenas a página 1, 3, 5, 6, 7 e 8. Para isso, Anderson deve clicar no menu Arquivo e em seguida na opção Imprimir. E no campo Página ele deve escolher o quê? E aí, se fosse marcar, tu marcaria qual aí? Eita, mas na tora mesmo, é? E isso tá certo, isso mesmo, porque o traçozinho quer dizer o que é até, né? Ele vai pegar ali aquele intervalo todo. Então, 14A. 15A. Assinale a opção que indica o recurso do Word que ele deve usar para criar automaticamente um índice baseado nos títulos e subtítulos do seu documento. Ele está falando de quem? Estilo, letra B de bola. Aproveitando, eu tenho a letra C. A letra C, quebra de página. Qual é a tecla de atalho de quebra de página? Ctrl mais Enter. Quebra de página. Ctrl mais Enter. Com relação ao manuseio de arquivos do PDF, considere as seguintes afirmativas sobre a funcionalidade do Word Office 365. Permite abrir arquivos PDF? Permite editar um arquivo PDF diretamente? Permite gerar um arquivo em PDF? Sim. Seria permite abrir arquivos PDF e permite gerar um arquivo PDF. Seria letra D de dado. 1 e 3. 17, mano. No contexto do Word, assinale a opção que descreve a função principal de infinização. Ixi, Maria. Alguém já viu sobre isso aí, infinização? Bora lá. Ajustar automaticamente o espaçamento entre as palavras para evitar quebra de linhas indesejadas. Não, divide automaticamente as palavras no final das linhas para melhorar a distribuição do texto na página. Letra B, nossa resposta correta, tá? 18, as extensões instruem o computador sobre o aplicativo que cria ou pode abrir o arquivo qual o ícone que deve ser usado para o arquivo. Assinale a opção que indica a extensão que instrui o computador sobre o Word e pode abrir um arquivo no qual o ícone do Word que deve ser exibido quando você visualiza o explorador de arquivo. Qual é a extensão do Word? DocX. Se aparecer DOT.x, o DOT quer dizer o quê? Modelo de documento. Modelo de documento. Eu posso botar o quê? DOT.M. É o quê? Modelo de documento. Quando tem um M,
vai logo para a ideia de macro, tá? Macro, se tiver essa ideia lá na prova lá, M macro, DOT vai ser modelo de documento de macro. DOT, só modelo de documento. Esse T no meio aqui quer dizer modelo, tá? De documento. Paramos em qual? Na 19. Na versão atual do Word, pode-se escolher diferentes tamanhos de página padrão relativos ao papel onde será impresso o documento. Assinale a opção que não aponta o nome do tamanho padrão de página. Letra E, estranho isso aí, né? Isso é um tipo de fonte, né? Courier, não um tipo de fonte. 20 assinale a opção que indica a guia do Word usada para configurar margens, orientação de páginas e tamanho do papel em um documento. Ela está falando de quem? Layout de página, né? Eita, o Excel agora, vamos lá, Excel é peia, viu? É peia. Bora lá, Excel é peia. Eita, sempre eles estão trazendo umas questãozinhas do Excel ali, hein? Excel é peia. O que é que nós temos no Excel? Toda fórmula do Excel começa com sinal de igual. Se eu tenho 2 pontos no Excel, quer dizer o quê? Até. Se eu tenho um ponto e vírgula, quer dizer o quê? E. Eita. Bora lá. Comecei uma fórmula, vou colocar a fórmula. Soma de A1, ponto e vírgula, A5. Ele vai somar quem aqui? De A1 a A5, né? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Olha a diferença, cuidado que isso aqui, as bancas gostam de brincar com isso aqui. A1, ponto e vírgula. Ele vai somar quem aqui? A1 e A5. Olha a diferença, parecido as fórmulas, mas o símbolozinho ali fez a diferença no resultado, porque ele colocou o quê? 2 pontos e ponto e vírgula. Tem essa ideia aí, cuidado, tá? Deixa eu dar uma reforçada que isso aí é primordial para amanhã. Rapaz, essa hora tá igual relógio de mulher, passa rápido, né? Pequeno, relógio pequeno passa rápido. Deixa eu apagar aqui logo para a gente agilizar. Vamos lá. Continuando. Então, aqui a gente tem a fórmula, ó, o que eu quero que vocês frisem é essa ideia do intervalo. Então, ó, ponto e vírgula e 2 pontos, tá? Quando eu falo do nosso Excel, que nós temos, por exemplo, o A5, o que é o A5 dentro de uma fórmula? O A5 é o que? Uma referência, que ela pode ser chamada também de célula. E o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, a letra A. A letra A representa o que? A coluna, né? E o 5 representa o que? A linha. Tem isso aqui, tá? Então, dentro de uma fórmula, se eu colocar mais ou menos a seguinte situação, se eu colocar aqui a soma, né? Eu digo que eu quero somar de A1, tá? Até A1, 2 pontos, A3, né? Mais 4, né? Vou colocar isso aqui. O que eu tenho aqui dentro dessa fórmula? Isso aqui é o que? Uma função. Isso já apareceu em algumas questões. Ele quer saber o que é cada situação. Isso aqui é o que? Uma referência, né? Isso aqui é o que? Um intervalo, né? Que ele está perguntando para ti. O número 4 é o que? Um operador, que é o que tu vai aplicar dentro de uma fórmula. E o número 4 é o que? Uma constante. Por que constante? Porque não muda. Então, dentro de uma fórmula, eu consigo tirar todas essas informações que já apareceu em prova. Então, eu tenho uma função, eu tenho uma referência, eu tenho um intervalo, eu tenho um operador, que são os símbolos da matemática, eu tenho o número 4, que é considerado o quê? Uma constante. Então, ele pode te dar uma fórmula e dizer assim, o que é isso aqui? Um operador. O que é isso aqui? Um constante. Então, tem que saber o que tem dentro de uma fórmula. Tá? Pode aqui? Pode. Eita, no Excel vocês já ficaram foi quietinho, né? Né? Bora lá. Então, tem essa ideia em relação às nossas fórmulas aí. Então, quando a gente começa a trabalhar, você tem que saber isso aí. Então, nós temos várias fórmulas dentro do Excel. Por exemplo, se eu colocar aqui a fórmula do Conte, toda vez que eu tiver uma fórmula do Conte, ela serve para quê? Para contar. Ela vai contar alguma coisa. Tá? O que é aqui? Ó? Exemplo, eu tenho aqui a Conte.num. Ela vai contar o quê? Somente números, tá? Então, ela vai contar somente números nesse intervalo. Então, eu estou dizendo que eu quero contar somente número. Exemplo, como é que seria isso aí? Eu tenho um intervalo
e esse intervalo A, né? Eu tenho as linhas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Eita, vou até colocar aqui, tá embaixo, aqui 5. O pessoal de trás sofre. E aí eu tenho aqui a letra B, jogo da velha, 3, 1 e 0. Aí ele vai fazer a análise, ó. Aqui tem um número, não pega. Então ele não pega. Aqui tem um número, não pega. Aqui tem um número, ele pega. Aqui ele tem um número, ele pega. Aqui ele pega. Quantos números eu tenho? 3. Então minha resposta seria 3. Tá? Então quando eu tenho a fórmula do conte, ela serve para contar. Cuidado, que eles podem querer colocar soma. Eles podem colocar aqui, ó, vai dar 4. Ele vai colocar a resposta aqui, pode? Tem muita coisa. Eita, aqui pode? Pode ou não? Eu vejo. A tua hora do almoço já é pra quê? Nas últimas já. Não vão embora até a posse. Que hora a aula tarde? 2 horas? Então vamos ficar até lá. Vamos lá, de novo. Tem que vir a marmita, né? Pega a marmita. Vai lá, continuando, ó. A fórmula do conte, aí eu tenho o conte ponto valores. Eles me deixaram por horário de almoço, eu sou fome da aula e lascou, viu? A1 até A5, tá? O que ele vai fazer aqui, ó? Toda vez que tiver essa fórmula conte valores, ele vai contar tudo. Vai contar tudo. E baixar. Eita. Fala aqui, desliga o celular, diz que está estudando. Vamos lá contar? Contar tudo, vai contar tudo que está no intervalo. Tem uma aluna que ela saía cedo, ela falou, professor, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o ônibus. Como é que consegue perder um ônibus daquele tamanho, minha amiga? Tu é doido, né? 3, 4, 5, Então aqui eu tenho aqui o intervalo, ó. O que nós temos? Deixa eu mudar aqui só para não ficar tão, né? Vou colocar aqui C, 3, 1, tá. Então o que ele vai contar, pessoal? Ele vai contar tudo, ele só não conta o quê? As células vazias. Então, se eu fizer essa leitura aqui, desse intervalo que ele pediu de A1 até A5, ó, eu tenho quantos itens aí? 3. Então, minha resposta seria 3. Ele conta tudo, só não conta o que está vazio, tá? Então, conte valores seria isso, beleza? E aí eu tenho outra fórmula que é o conte si. Aqui que o si bate pesado, tá? Conte ponto si. Isso aqui, né, quem assistiu a aula conosco já sabe mais ou menos essa ideia aqui, tá? Eu quero números maiores que 10, tá? Então, esse si, ele é de condição. O que ele está dizendo? Eu quero contar os números desses intervalos que são maiores que 10. Então, logo, o que eu tenho aqui? Se eu colocar o intervalo, né? Eu coloco aqui intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu coloco os valores aqui. Eu coloco 10, 12... 8, 6, 15, 23, 29. Aí ele faz a leitura. Quantos números são maiores que 10? Conta aí para mim. Qual seria a minha resposta? 4? Beleza, 4, né? Vamos contar agora então, ver se é 4 mesmo. 10 é maior que 10? Não. 12 é maior que 10? Sim. Eu pego, já separo, então já tem 1. 8 é maior que 10? Não. 6 é maior que 10? Não. 15 é maior que 10? Separo já, né? Então tenho 2. Aqui é maior que 10? Sim. Mas eu pego? Não pego, porque a banca disse até aonde? A3. Até o A3. Tá? Não conta, né? Nem conta nem o 15. Olha ali que tá a pegadinha. Aí tu tá... Então, é coisa. Eu sei que é para contar. E vai... É a 3. Até aqui, ó. Até aqui, ó. Você vai pegar só aqui? Enquanto eu tenho? Acabou. Tem que... Pode falar. Não entendi. Maior igual tem. Menor ou igual. Tem um diferente, que são assim. Diferente. Já ia embora, né? Vai começar a contar, né? Então tem que ficar atento no intervalo que ele pede, tá? Pode. Tudo minha culpa. E teve a prova da Cefaz do Acre, né? Cefaz, não foi? Cefaz do Acre que teve? Cefaz, né? Cefaz. Aí foram os alunos lá, fizeram e tal, né? Tem uns que fecharam, deram certo. Fecharam e acertaram a prova, né?
Aí tem um que voltou de lá para cá. Professor, mas isso aqui o senhor já tinha dado esse assunto? Eu falei, tinha. Quando foi lá no caderno, estava lá no caderno dele. Às vezes, só a revisão do teu caderno já te ajuda. Tá? Já dá um norte ali para ti, dá uma olhada antes de tu ir para a prova, ele acaba te ajudando. Tá? Caderno de resumo. Teve uma vez num aulão, num caderno lá, roubaram um caderno da aluna. Rapaz, foi treta, viu? Lá é espírito maligno, viu? Já guarde o seu, viu? Já guarde o seu aí, já. Gente, o pessoal já tá olhando na bolsa. Cadê o meu? Cadê o meu? Né? Quase chegou água aqui, foi. O soma. Ó, o Si aqui acompanhando. O soma assim, dia 1 até A3, ponto e vírgula, eu quero a letra A. E aqui de B1 até B3, tá? Um exemplo aí que nós temos de intervalo. A fórmula do soma assim. Pessoal, quando eu tenho essa fórmula do soma assim, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro ponto, tu vai localizar o A neste intervalo e depois tu vai somar os valores correspondentes a A. Isso aqui aparece muito em prova. Então, o que nós temos aqui para a gente logo fixar essa ideia? Automaticamente, a gente vai colocar os valores aqui, tá? Eu tenho aqui a coluna A, a coluna B, né? E aí eu coloco aqui os intervalos para a gente se entender legal. Então, 1, 2 e 3. Aí eu coloco aqui A e A, né? E aqui eu coloco 3, 2, 4. O que acontece? Primeiro eu vou localizar o A. O A eu localizo aonde? De A1 até A3. Aqui tem um A? Aqui tem um A só? Não. Aqui eu tenho um A? Sim, eu separo. Então, eu já localizo o A primeiro. Na próxima, eu vou somar os valores correspondentes a A. Então, eu achei o A aqui. Então, eu vou pegar esse número daqui, que seria o número 3. Eu vou pegar esse número aqui? Não, porque não tem um A aqui. Eu pego esse número daqui? Pego. Então, vou ter 3 e 4. Somando os dois vai dar quanto? 7. É a fórmula do soma assim, tá? Tô vendo que eu tô perdido, viu? É isso que eu tô vendo. É, um negócio assim. Quer outro exemplo ou eu consegui entender? Deu pra entender? Beleza, tranquilo. Aqui, cadê? Eu vou apagar aqui. Aonde? Aqui. Ah, tá, beleza. Desculpa, viu? Ainda bem que ele ainda sorriu, porque tinha uma aluna sentada na frente que ela, meu irmão, ela dava uma fungada, que o cabelo da colega da frente levantava. Desculpa. Ela ia abrir as canetinhas dela, era como se fosse uma caixa de maquiagem. E ela sentava num local na frente. Se sentasse no lugar dela, ela ficava do lado da menina aqui, ó. Pra sair. Era treta. Aqui? Oi. Maiores que 10. Não conta, porque ele quer maior que 10. Né? E tem que estar dentro do intervalo também. Bem bonito, Pinheiro, bem bonito. Deu certo? Ficou feio. Piorou.